utilizar nessa aula o arquivo apresentando. Dessa vez, nós vamos fazer algo diferente. Vamos ver um pouquinho com mais detalhes o modo de apresentador. Quando pressionamos a tecla F5 e vamos iniciar a nossa apresentação de slides, note que, se você estiver utilizando dois monitores, essa janela vai ser exibida. O som começou a tocar, então eu vou encerrar a minha apresentação, vou fazer alguns ajustes. Vou clicar em transições, ao clicar do mouse, e vou aplicar a todos. Na sequência, vou eliminar o áudio do slide 1. A partir desse momento, podemos então fazer as nossas alterações. Novamente, vamos entrar em apresentação de slides e do começo. Vamos começar do começo. Quando clicamos no começo, você vai visualizar então a apresentação e o modo do apresentador. Na parte superior, nós temos aqui a possibilidade de mostrar a barra de tarefas do Windows. Podemos alternar entre os modos de exibição e apresentação. Ou seja, meu outro monitor está mostrando essa tela. Se eu quiser alternar, eu posso simplesmente clicar em alternar e agora eu estou vendo a apresentação no meu monitor principal e o modo apresentador no segundo. Só que esse não é um bom modo de se exibir, mostrando para a plateia os bastidores. Quando nós fizemos anotações nos nossos slides, essas anotações apareceriam aqui, nesse espaço. E você pode inclusive aumentar a letra para não esquecer e não ter que ficar encostando a cabeça na tela para visualizá-las. E você já sabe qual é o próximo slide que vai entrar aqui na sequência. Algumas ferramentas estão aqui na parte de baixo da tela. Esta aqui é chamada ferramentas de caneta e apontador laser. Se você não tem um apontador laser, não tem problema. Você pode clicar aqui e escolher apontador laser e essa ponta vermelha agora vai acompanhando para que você possa apontar na apresentação itens que você gostaria de apresentar. Imagine um grande auditório onde o projetor está muito distante de você, então você pode utilizar esse recurso. Para desligar, vou clicar no botão novamente e clicar sobre o apontador laser. Poderia também mudar para caneta. Quando eu mudo para caneta, eu poderia fazer destaques aos textos, destaques ou riscar itens, marcar tópicos como preenchidos, não importa. A caneta permite a você então alterar a característica do padrão para interagir com ela. Da mesma forma, eu posso usar o marca-texto para dar destaques a palavras ou partes importantes. Se nós formos para o próximo slide, veja só, no próximo slide eu posso repetir as mesmas ferramentas ou os mesmos usos independente da apresentação. Então, além do marcador de texto, eu ainda posso definir aqui as cores que eu quero, cor da tinta. Eu posso usar a borracha para apagar. Clicando na borracha, eu posso eliminar um item que eu gravei. Voltando para o slide anterior, você vai visualizar, vamos lá, o nosso slide com as marcações e eu posso inclusive apagá-los também. Você pode apagar todas as anotações de uma única vez e ainda pode alterar as opções de seta, deixando ela sempre visível ou ocultando automaticamente, ou pode ocultar sempre para que ninguém veja o ponteiro do seu mouse. Outros itens, vamos desligar a borracha. Outros itens, eu posso clicar nesse objeto e mostrar todos os slides. É comum durante a apresentação a gente ter que pular para um slide específico. Para evitar que isso aconteça, eu ter que voltar para o modo de design, eu posso clicar nesse botão, escolher o slide e a partir desse slide, veja só, ele já está sendo projetado. Eu poderia voltar para o slide anterior rapidamente sem atrapalhar a minha apresentação. Quando eu faço isso, observe, escolho um slide, eu tenho a possibilidade de não alternar ou não tirar o fluxo de apresentação. Eu posso chamar ou dar destaque para um item específico. Esse botão aqui é chamado de lupa. Então vamos lá. Eu gostaria de dar um destaque em um slide. Vamos abrir aqui. Eu tenho aqui o próximo slide. E nesse slide aqui eu tenho algumas imagens. Vamos passar a tabela. O gráfico. O gráfico. Alguém chamou a atenção para algum tópico do gráfico e eu preciso dar o destaque porque não conseguiu ler. Eu posso usar a ferramenta de zoom. Quando eu faço isso e clico sobre uma parte do gráfico, observe, ele é ampliado e o meu projetor está mostrando esse item maior. Podemos arrastar a imagem do gráfico para mostrar outras partes das nossas informações. A partir daí eu posso desligar o gráfico também. Este aqui é escurecer a tela. Se alguém iniciou uma discussão ou você precisa falar com a plateia e não quer interromper a apresentação, simplesmente deixe a tela escura. Assim ninguém vai ficar distraído. E você ainda tem outras opções, como por exemplo, exibir o último slide. Eu posso ainda ocultar o modo de exibição, eu posso deixar a tela escurecida ou a tela branca.
Então eu poderia colocar aqui a tela branca e utilizar a minha caneta para fazer anotações que seriam exibidas para a plateia. Lembrando sempre que o que está aqui é o que a nossa plateia está visualizando. Clicando nesse botão, último slide exibido, voltamos então para o anterior. Se eu quiser ir para o primeiro, posso voltar para o primeiro rapidamente sem que a minha plateia fique preocupada com esse modo de ir e vir. Se você quiser encerrar a apresentação de slides, pode clicar nesse botão ou clicar aqui no X. Vamos clicar aqui no X. Quer manter as suas anotações à tinta? Se você clicar em manter, essas observações que fizemos durante a apresentação serão incorporadas ao PowerPoint. Eu posso descartar para que a nossa apresentação fique como estava, como ela foi criada originalmente. Então lembre-se que o modo de exibição do apresentador pode facilitar bastante a forma com que você e a sua plateia vão interagir com a apresentação.